Olá, tudo bem com você? Eu gravei alguns meses atrás uma entrevista com o Dr. Heraldo Lopes. Ele é reitor do Seminário Adventista em Moçambique, na África, e desenvolveu uma tese doutoral sobre o assunto da sacudidura, um tema tão importante, tão necessário, e precisamos entender realmente esse assunto à luz da Bíblia, à luz dos escritos de Ellen White, até para que nos preparemos para esse processo, para esse acontecimento profético. Eu preparei uma espécie de resumo com base no material dele, em outros materiais também que li, estudei, e quero apresentar para você aqui esse post que está disponível em meu blog outraleitura.com.br. Quero convidar você a ler esse assunto, a ler esse artigo aqui e fazer decisões sérias com respeito a esse tema. Orar a Deus, buscar um preparo maior para o que nos aguarda aí no futuro. Então, quero ler com você aqui esse assunto, esse tema, né? A sacudidura. O que determina sua permanência ou não na peneira são o amor a Deus e a sua palavra, e a comunhão que você nutre diariamente com Jesus. Começa assim o texto. A palavra sacudidura, peneiramento ou joeiramento, vem do contexto agrário e se refere ao ato de sacudir uma peneira cheia de sementes a fim de que a palha e outros elementos estranhos possam ser eliminados. Resumindo, a sujeira sai e o grão fica. Conforme se pode ler em Amós 9, 8 e 9, a promessa de Deus é de que nenhum grão cairá no chão, ou seja, todo bom grão ficará na peneira, que representa a igreja. Outros textos bíblicos que tratam do peneiramento, joeiramento ou sacudidura são, por exemplo, e eu quero que você anote aí, depois confira em sua Bíblia, Mateus 13, 24 a 33, Lucas 22, 31 e 32, Hebreus 12, 26 a 29, Apocalipse 7, 9 a 17 e 1 Coríntios 10, 12. O que fica claro sempre é que Deus dirige o processo. Os justos são o trigo e os ímpios são a palha levada pelo vento. Em dezembro de 1844, a jovem Ellen Gold Harmon, depois, quando se casa com Tiago White, fica mais conhecida como Ellen White, teve sua primeira visão profética, a do caminho estreito. Um grupo permanecia no caminho, outro caía. Um claro processo de sacudidura, de seleção determinada pelas próprias escolhas dos caminhantes. Na verdade, sacudidura é um tema recorrente nos escritos de Ellen White. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 136, está escrito que, abre aspas, permanecer em defesa da verdade e da justiça, quando a maioria nos abandona, participar das batalhas do Senhor quando são poucos os campeões, essa será a nossa prova. Naquele tempo, devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. Em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380, ela diz que a igreja talvez pareça como se estivesse prestes a cair, mas não cairá. Ela permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora no peneiramento, quando a palha for separada do trigo precioso. Fecha aspas. Portanto, o recado inspirado é claro: permaneçamos ao lado da verdade e da justiça e jamais pulemos para fora da peneira. Vamos ver aqui agora rapidamente as principais causas da sacudidura. Primeira, pregação da mentira. Em Colossenses 2,8, o apóstolo Paulo adverte: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganadoras, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Em 1 Timóteo 4, 1 e 2, ele prevê: o Espírito diz claramente que nos últimos dias, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos, que têm a consciência cauterizada. E o mesmo Paulo arremata em 2 Timóteo 4, 3 e 4. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Assim, fica claro que uma das causas da sacudidura são as heresias, as mentiras, o engano. Como resistir a tudo isso? Pelo conhecimento da verdade bíblica, pelo uso diário das águas cristalinas
da palavra de Deus. Segunda causa da sacudidura, perseguição e sofrimento. Onde o engano e as heresias não terão sucesso, a perseguição e o sofrimento darão conta de desviar alguns. Pessoas que não dão o devido valor à verdade e não estão firmemente alicerçadas na palavra de Deus, cederão às pressões sociais e à ameaça de prisão e morte. Somente suportarão essa prova aqueles que descobriram a pérola de grande preço, aqueles para quem Jesus é tudo, o mais importante, a maior prioridade. Quem tem a vida escondida em Cristo não teme ameaças humanas nem demoníacas. Terceira causa da sacudidura, rejeição do testemunho da testemunha verdadeira. Em Apocalipse 3, 14 a 22, Jesus apela a seu povo para que compre dele ouro refinado, a fé, vestes brancas, a justiça de Cristo, e colírio, capacidade de visão concedida pelo Espírito Santo. Sem esses remédios, nossa condição laodiceana é desesperadora. O apelo da testemunha fiel fica claro nessas palavras: repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Apocalipse 3,19. Rejeitar apelo tão veemente, firme e amoroso é como comprar uma passagem para fora da peneira. Quarta causa, decreto dominical. Diz o texto inspirado, não está longe o tempo em que a prova sobrevirá a todos. A marca da besta nos será recomendada com insistência. Os que passo a passo cederam às exigências do mundo e se sujeitaram a costumes profanos não acharão difícil se submeter aos poderes dominantes, de preferência a se expor ao escárnio, insultos, ameaças de prisão e morte. O conflito é entre os mandamentos de Deus e os mandamentos de homens. Nesse tempo, o ouro será separado da escória na igreja. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 81. O decreto dominical será também um divisor de águas. Nesse tempo, assim como a escória é separada do ouro, a palha será separada do trigo. 2 Timóteo 3, verso 12. E quinta causa, enganos satânicos sobrenaturais. À medida que o grande conflito entre o bem e o mal se aproxima do fim, coisas espantosas acontecerão no mundo. Satanás intensificará a sua atuação sobrenatural a fim de enganar aqueles que não fortaleceram a mente com as verdades da palavra e não se deixaram guiar pela pessoa do Espírito Santo. Nessas horas probantes, teremos que confiar mais naquilo que sabemos e cremos e que está em nossa mente, está em nosso coração, e menos nos nossos sentidos. O ato culminante do engano satânico será imitar a volta de Jesus. É bom sempre lembrar disso. Tempo da sacudidura. Quando estudamos a Bíblia, os escritos de Ellen White, percebemos que para a sacudidura há 3 tempos distintos e interconectados. Primeiro, a sacudidura já começou. Segundo, está acontecendo. E terceiro, ocorrerá ainda no futuro. Para os adventistas e mileritas, o dia 22 de outubro de 1844 foi uma sacudidura. Milhões de pessoas estavam na expectativa da volta de Jesus. Como ele não veio, a maioria abandonou essa convicção. Do punhado de crentes fiéis que voltou às escrituras sagradas em busca de resposta e clamou ao céu por esclarecimento, Deus suscitou um movimento que, organizado, passaria a ter o nome de Igreja Adventista do 7º Dia. A sacudidura continua acontecendo em âmbitos coletivo e individual e vai aumentar de intensidade. Neste momento, agora mesmo, estamos no meio de uma pestilência, de uma pandemia. Finalmente, a sacudidura chegará ao ápice com o decreto dominical e a perseguição. Conforme escreveu Ellen White, começou a forte sacudidura e continuará. E todos os que não estiverem dispostos a assumir uma posição ousada e tenaz em prol da verdade e a sacrificar-se por Deus e por sua causa, serão joeirados ou peneirados, sacudidos. Primeiros Escritos, página 50. Assim, fica claro que o tempo de preparo para a sacudidura, atual e futura, é agora. Sempre é agora. Agora é o tempo de mostrar-se o povo de Deus leal aos princípios. Quando a religião de Cristo for mais desprezada, quando sua lei mais desprezada for, então deve nosso zelo ser mais ardoroso
e nosso ânimo e firmeza mais inabaláveis. Permanecer em defesa da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Ferir as batalhas do Senhor quando são poucos os campeões da verdade e justiça quando a maioria nos abandona. Devemos tirar calor da frieza dos outros, coragem de sua covardia e lealdade de sua traição. A nação ficará do lado do grande líder rebelde. Testemunhos Seletos, volume 1, página 31. O que determina sua permanência ou não na peneira são o amor a Deus e a sua palavra, e a comunhão que você nutre diariamente com Jesus. Se ele estiver a bordo da sua vida e ao seu lado na peneira, podem vir os maiores terremotos espirituais. Você permanecerá firme dentro dela. Eu quero então convidar você, se for o caso, reler esse texto lá no meu blog outraleitura.com.br e fazer isso com oração. Identificar ali precisamente quais são as causas da sacudidura. Será que não estamos vivendo isso neste momento, ou parte dessas causas? Será que não estamos atravessando um momento de sacudidura? E mais do que isso, orar a Deus para estar preparado, para permanecer na peneira, permanecer na igreja, fazer a sua parte para evangelizar os que não conhecem a mensagem de salvação, mas também ajudar os que estão dentro a prosseguirem com perseverança para o alvo, para a volta de Jesus. Que Deus nos ajude a realmente enfrentar com coragem, com fé, com convicção, esses abalos sísmicos que têm sido, que têm agitado, né, o povo de Deus, que têm sacudido o povo de Deus, e não ser como a palha que é levada por qualquer vento de doutrina, de ideologia, mas permanecer firmes como trigo dentro da peneira, fazendo o nosso melhor pelos que estão aqui dentro e pelos que estão lá fora. Deus abençoe grandemente a sua vida e que 2021 seja um ano de decisões, um ano de entrega total a Deus, para que nós possamos ser servos, para que possamos ser instrumentos de salvação, a fim de alcançar este mundo, este planeta, com a mensagem da volta de Jesus. Um grande abraço, que Deus te abençoe, assim como também a sua família.